Bom dia! Fiz um treino intervalado hoje. Eu até trouxe a câmera, mas estava tão envolvido com o treino que eu acabei não fazendo nenhuma imagem. Uma pequena interrupção. Estou aqui no processo de editar o vídeo, como vocês podem ver, e eu acho que é pertinente incluir algumas informações. Não precisa necessariamente existir a relação velocidade mais alta, RPM mais alto. Por que eu estou tendo esse cuidado? Porque para esse treino que eu fiz, o momento mais intenso, o RPM é mais alto. E o momento mais tranquilo, o RPM é mais baixo. Mas isso é um exemplo, isso é um dos treinos que você pode fazer. Você pode fazer esse treino da forma que eu vou explicar uma semana. Na outra semana você pode usar a mesma estrutura, mas inverter o RPM. Ou seja, você pode fazer o momento mais intenso com o RPM mais baixo e o momento mais tranquilo com o RPM mais alto. Isso é uma questão, isso é um treino técnico para desenvolver um pouco essa questão da relação da eficiência do RPM e controlar a intensidade em diferentes aspectos, em diferentes momentos. A segunda informação importante, esses números que estão no treino, eles não devem ser considerados uma sugestão de número de RPM individualizada, ou seja, talvez você tenha que fazer adequações desses RPMs, dessas faixas de RPM, para a sua característica. Isso depende muito do seu RPM funcional. Só para deixar claro, RPM funcional é um termo meu, que eu uso, então não adianta procurar em nenhum lugar, porque provavelmente você não vai encontrar, mas de novo, talvez, a não ser que alguém já esteja usando o meu termo. Mas RPM funcional, você considerando uma faixa de 5 RPMs, 90-95, 85-90, é o seu melhor RPM, aonde na média você trabalha muito bem. É um ótimo equilíbrio entre quantidade de pedalada e a força aplicada. Vamos imaginar que o seu RPM funcional é 85-90. O quanto melhor você conseguir expandir os extremos e não perder eficiência, você se torna um ciclista mais eficiente. Isso quer dizer que se a melhor situação para você é 85-90, isso não quer dizer que você vai conseguir manter essa pedalada em qualquer situação. Tem subida, a favor do vento, contra o vento, em pelotão, sozinho, acompanhado. Então, é necessário com que você expanda esse seu RPM funcional para que você continue tendo eficiência em diferentes cenários. Se você usar esses números que eu dei como exemplo para o seu treino e o seu RPM funcional for muito diferente do meu RPM funcional, você vai acabar gerando muito estresse e pouco resultado. O meu RPM funcional, ele tende a ser 90-95. Então 90-95 é uma situação que, na média, eu tenho um bom equilíbrio entre movimento e força. Agora, se eu estou no pelotão, a favor do vento, contra o vento, subindo, descendo, no momento mais nervoso, no momento menos nervoso, eu faço adequações para não ficar engessado no mesmo RPM. Apenas um dos casos que podem ser aplicados, que podem ser considerados e que, de novo, pode ser completamente diferente para você. Se eu estou num pelotão a favor do vento, eu tendo a me permitir trabalhar com RPM um pouco mais baixo. Se o meu RPM funcional é 90-95 e eu estou num pelotão a favor do vento, eu posso me permitir estar 85-90. Porque é mais fácil responder às variações de velocidade a favor do vento. Em contrapartida, se eu estou nesse mesmo pelotão, o pelotão faz a volta e passa a ser um vento contra, eu tendo a deixar o RPM um pouco mais alto, porque é mais fácil responder às movimentações contra o vento com um RPM mais alto. Sabe aquela sensação quando você está pedalando contra o vento, no revezamento, quando a pessoa sai da sua frente, parece que vem uma parede? É mais fácil você equalizar a velocidade com um RPM mais alto. Se você está com o RPM mais baixo, daí
você tem mais dificuldade, mesmo que você troque a marcha, é um processo mais longo, são alguns segundos, mas é um processo mais desgastante. A questão não é o tempo, é o desgaste para equalizar a velocidade. Em compensação, se você está a favor do vento, quando a pessoa da sua frente sai, é mais natural, é mais fácil você conseguir encontrar o ritmo. Então, essa é apenas algumas das sugestões associadas a RPM, cadência. O importante é você descobrir qual é a sua cadência funcional. Samuca, como eu faço isso? Observação, não induza. O que é observação? Coloca um sensor de cadência e sai para pedalar. No pelotão, sozinho, na trilha, mountain bike, estradão, sobe, desce. Insistentemente ao longo do seu treino, vai ter algum momento que você vai estar pedalando e por algum motivo você sente que tem um ótimo equilíbrio entre cadência e força. Toda vez que isso acontecer, você olha para a cadência. 85,90, 85,90, 85,90. Depois de 3, 4, 5 semanas, você vai criar um cenário de que geralmente a sua cadência funcional é, por exemplo, 85,90. Mesmo em diferentes situações, em diferentes terrenos. E quanto mais você observa, mais rica é essa informação. Porque daí você começa a adicionar outros elementos, como, geralmente, na subida, o meu RPM funcional é 75,80. Contra o vento é 90,95. A favor do vento é 85,90. Você começa a deixar esse dado mais rico. Consequentemente, na hora que você for treinar, você sabe como treinar e o que treinar para cada situação. Se você vai fazer uma prova num lugar que tem muita montanha, foque no seu RPM funcional de montanha. Se você vai num lugar que tem muito vento, foque no seu RPM funcional contra o vento, a favor do vento. Bons treinos, falei demais. De qualquer forma, qual foi o treino? 4 intervalos de 10 minutos, cadência. Cadência 95, 105, priorizando a faixa 100, 105. 10 minutos, zona 3, zona 4, por 10 minutos. Zona 2, zona 3, faixa de RPM mais baixa, 85, 95. 1h20 de treino, qualidade. Talvez eu tenha feito os intervalos de intensidade um pouco forte demais. Eu poderia ter conseguido equalizar a cadência 100, 105, com uma intensidade um pouco mais baixa, mas muita mudança da direção do vento, as pontes, então isso fez eu me empolgar um pouco, talvez nas horas erradas, mas de modo geral eu fiquei satisfeito com o treino. Eu acho que a qualidade do quarto intervalo de 10 minutos, talvez tenha sido um pouco na raça demais, poderia ter sido feito com mais tranquilo. Manter a cadência alta, mas tranquilo, movimento suave. Esse é o grande lance. Deixa eu ir lá, galera. Abraço. Uau! Essa foi apertada.